Provai e vede. História de hoje: ofertas para Tusgal. Olá, amigo! Eu sou o pastor Diogo Santos, missionário da divisão sul-americana aqui na Mongólia. E hoje eu vou te contar como as suas ofertas não apenas chegam onde elas precisam, mas como elas são importantes para o avanço do reino. A Mongólia é conhecida por ser a terra do grande conquistador Gengis Khan, mas também a terra do céu azul, dos famosos cavalos mongóis e do deserto de Gobi. Terra gelada, de povo nômade e de espírito livre, que somente após a queda do comunismo abriu suas portas para a chegada dos primeiros missionários. E não foi fácil. Pregar para uma população de 53% de budistas e 38% de pessoas que se declaram sem religião é extremamente desafiador. E uma das melhores maneiras de refletir Cristo para essas pessoas, penetrando preconceitos e barreiras culturais, é a educação adventista. E pensando nisso, em 2009 foi fundada a primeira escola adventista na Mongólia, Tusgal, que em mongol significa refletir. É o resultado de muita oração e esforço de várias pessoas. Gente que dedicou seus talentos para ver real o sonho de ter uma escola adventista na Mongólia. Adaptada num prédio residencial, nossa escola era muito apertada, escura e não oferecia segurança para as crianças estudarem. Foi então que vimos a mão poderosa do Senhor guiando todas as coisas. Na verdade, Deus já havia resolvido o problema 1 ano antes. Como aconteceu com o profeta Daniel, que quando se ajoelhou para orar, do céu um anjo já tinha saído com a resposta. O Senhor também já havia respondido nossa oração. A escola adventista Tusgal já havia sido incluída no plano da igreja adventista para as ofertas do 13º sábado. Deus, em sua onisciência, já havia provido meios para a solução desse problema 1 ano antes. A escola foi reformada em tempo recorde. Praticamente uma nova escola surgiu em 2 meses. E tudo isso graças à fidelidade e despreendimento de pessoas como você. Eu sou uma testemunha de que suas ofertas não apenas chegam ao destino, como fazem muita diferença. O que aconteceu com a escola adventista na Mongólia é apenas um capítulo de uma linda história de cooperação entre pessoas que nunca se viram, mas que estão ligadas pelo maior elo que existe, que é o amor. É o amor de Cristo que motiva missionários a irem, e é o amor de Cristo que motiva missionários a doarem os seus recursos. Você é parte do avanço do Evangelho aqui na Mongólia. E agora, eu os convido para esse momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Provai e vede. Restaurar minha desilusão, restaurar meu quebrantado coração, restaurar meus sonhos, restaurar os meus planos, Senhor, restaurar minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu
agir em nossas vidas. Que todos saibam que tu és meu Deus, porque teu é o poder e o louvor, porque tu és a paz e o amor. A ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é teu agir em nossas vidas, porque teu é o poder e o louvor, porque tu és a paz e o amor. A ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é teu agir em nossas vidas. Um feliz sábado para você, que é o nosso amigo aqui da comunidade adventista de Cidade Ademar. Que Deus te abençoe, louvado seja Deus pela tua vida, e nós queremos que você se sinta abraçado por nós mesmo à distância. Esse é um momento especial que nós temos semanalmente para juntos adorarmos ao nosso Deus. E mesmo que esse junto não se resuma a estar perto fisicamente, com certeza nós estaremos adorando juntos, cada um em sua casa. Por isso, foque aí, olhe para o céu, busque a face do Senhor e com certeza Ele irá nos responder da melhor forma. E para nós termos esse momento especial, nós vamos começar adorando a Deus. E neste momento de adoração eu te convido a cantar comigo o hino que vai ser projetado na sua tela, e aí nós vamos louvar o nome do Salvador. Monte
Depois de termos louvado a Deus, eu quero te convidar para orar e buscar a face daquele que é o nosso Criador e mantenedor. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos mantém e o Senhor tem dado a nós a possibilidade de ter esperança e de sonhar com um futuro maravilhoso ao lado do nosso Criador. Obrigado, Pai, porque mesmo em meio a momentos tão difíceis quanto essa pandemia, nós teremos a oportunidade de buscar a Tua face e nós temos tido a condição de conseguir passar por esses momentos difíceis com a certeza de que o Espírito Santo está nos guiando. Ajude cada pessoa que tem buscado ao Senhor em oração, para que essas orações sejam respondidas de acordo com a Tua vontade. E que principalmente, Senhor, o Senhor nos capacite a conseguirmos ter a percepção do Seu Santo Espírito todos os dias de nossa vida. É por isso que nós oramos, lembrando da palavra que será aberta agora e pedindo o Teu Santo Espírito e a iluminação dele, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Muito bem, um feliz sábado para você mais uma vez, e nós vamos começar a estudar a palavra de Deus. Você tem aí a sua Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia comigo no texto que está em Marcos, capítulo 2, verso 23 ao verso 28. É uma pequena história que narra um momento em que Jesus esteve com seus discípulos e cujos fariseus e seus escribas começaram a criticá-lo. A história diz o seguinte: aconteceu que num sábado, Jesus atravessava as searas e os seus discípulos, ao passar, começaram a colher espigas. Então os fariseus disseram a Jesus: olhe, porque eles estão fazendo o que não é lícito aos sábados? E ele lhes respondeu: vocês nunca leram o que Davi fez quando viu em necessidade e teve fome? Ele e os seus companheiros, como entraram na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeram dos pães da proposição, os quais eram só lícitos aos sacerdotes comerem, e ainda deu esses pães aos seus companheiros. E Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Nesta manhã, nós vamos falar um pouquinho sobre esse dia sagrado, sobre o sábado, que tem sido um ícone e tem sido também um símbolo daqueles que têm seguido a Cristo nos últimos momentos da história. O cristianismo é dividido nas duas grandes vindas de Cristo. Existiram os cristãos da primeira vinda e nós somos os cristãos da segunda vinda de Cristo. E qual será, perto da segunda vinda de Cristo, o grande símbolo distinguidor daqueles que são seguidores de Jesus? É exatamente a questão do sábado. Na história que nós lemos aqui em Marcos, Jesus e seus discípulos estavam passando por uma seara. Provavelmente a seara se compunha de cevada ou quem sabe até trigo. Mas o fato é que eles estavam com tanta fome que eles resolveram pegar um pouquinho daquelas sementes e comerem. Perceba que aqui Jesus e seus discípulos não estão cometendo nenhum delito perante a lei. A lei do Antigo Testamento deixava claro que um viajante, em um momento de necessidade, ele podia tranquilamente pegar o quanto ele pudesse para comer naquele local. A única coisa que ele era impedido era de encher uma sacola e levar para casa. Então não havia nenhum delito no fato de seus discípulos e Jesus estarem comendo daqueles grãos que não lhes pertencia. O grande problema, que aqui é levado em consideração pelos fariseus, era que para eles este era um ato de desobediência no sábado. Isso porque eles haviam criado toda uma lei oral para contornar a lei de Deus, e toda essa lei oral que eles haviam criado gerou no imaginário da sociedade do tempo de Jesus uma série de circunstâncias que você não poderia fazer no sábado em hipótese nenhuma. E para os escribas e fariseus, o ato de Jesus com seus discípulos, de colher um pouquinho de trigo, de tirar a casca, de comer essa casca, quebravam pelo menos 4 mandamentos de suas leis. Jesus, então, reforça, neste momento, a importância do sábado, mas não do sábado como crido e entendido pelos fariseus e seus escribas, mas sim o sábado como crido e entendido nas Escrituras. Lembre-se, Jesus em momento nenhum foi contrário às Escrituras. Muito pelo contrário, Jesus sempre foi um fiel guardador da Torá, da lei. E por essa fidelidade de Cristo à lei, ele sempre era contrário, obviamente, às leis desenvolvidas pelos escribas e fariseus. Quando nós estudamos o assunto do sábado, a frase de Jesus, o sábado foi estabelecido por causa do homem, não o homem por causa do sábado, ecoa em nossa mente como um símbolo do cuidado paternal e maravilhoso de Deus.
Eu sei que algumas pessoas têm usado esse verso de forma até um pouco anuviada, mas esse verso é de interpretação bastante simples. O que Deus está dizendo aqui é que o sábado ele foi criado depois da criação do homem com um único objetivo de abençoar a vida do ser humano. Portanto, não foi o ser humano que foi criado para o sábado, e sim o sábado que foi criado para o ser humano. O fato da Bíblia dizer que o Filho do Homem é Senhor também do sábado apenas endossa o seu poderio. E já que a Bíblia deixa clara que Jesus Cristo foi quem criou todas as coisas, não seria diferente pensar que Ele, então, é o Senhor do sábado. Agora, pensando um pouquinho sobre o sábado, nós temos algumas nuances a levar em consideração. A primeira coisa que eu e você precisaríamos pensar a respeito do sábado é no sábado como sendo um símbolo maravilhoso da criação. E esse é o primeiro ponto. O sábado é para nós o símbolo da criação. Se você for a Gênesis, no capítulo 2, verso 2 ao verso 3, a Bíblia nos diz o seguinte: e havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a sua obra que como Criador tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Aqui uma palavra nos salta aos olhos, que por vezes não é compreendida. É a palavra terminar, e havendo Deus terminado. A palavra terminar em hebraico é a palavra shabath, que significa exatamente terminar, cessar, encerrar alguma coisa. Essa é exatamente a palavra que depois se torna a palavra para a palavra sábado, né? Que é o nome do sétimo dia da semana. É fato que nesse verso não aparece ainda uma referência do sábado como sendo o sétimo dia da semana no verso, mas nós o entendemos porque ele está na conclusão de toda uma semana de criação que Deus havia feito. O que nos chama a atenção neste texto é que Deus é o sujeito primário do sábado. É Ele quem o criou. Quem faz o sábado é Deus. E o que parece ser bastante interessante é que a Bíblia deixa clara que Deus termina no sétimo dia a criação, porque no sétimo dia Ele cria um espaço de tempo destinado à comunhão entre irmãos e à comunhão com Ele. Ao descansar, abençoar e santificar o sábado, Deus revela o seu cuidado para conosco. E isso mostra que Ele não se preocupava apenas com Ele mesmo. Ao criar o sábado, Ele queria nos ensinar que o relacionamento com Deus e com o próximo era o propósito final da existência. Sem a nossa participação com Deus no sétimo dia, nós ficaríamos separados do Criador. E o que significa que nós estaríamos totalmente focados apenas em nós mesmos. O sábado, desde a criação até hoje, é a forma de nós nos desligarmos de nós mesmos e nos religarmos a Deus e às pessoas que Ele nos deu. Por essa razão, este verso propõe que o significado sagrado do ser humano não está inerente naquilo que o ser humano pode fazer no seu trabalho diário, nas suas atividades de estudo. O significado sagrado do ser humano está na interrupção do seu trabalho e no relacionamento com Deus e com as pessoas ao nosso redor. Assim, o ser humano poderá renovar o significado da sua existência semanalmente. E isso significa que nós poderemos voltar ao âmago da nossa existência, que é o Criador, e semanalmente estarmos na sua presença. O ser humano não encontra realização no tempo comum. É isso que esse mandamento nos ensina. Ele nos ensina que o ser humano encontra realização no tempo especial, no tempo sagrado, porque é no tempo sagrado que nós temos contato com aquele que nos criou. Na criação, Deus se move do espaço para o tempo. Aquele que criara todas as coisas no espaço, agora nos leva a um relacionamento com Ele no tempo. O tempo humano, ele flui, então, dessa forma, do comum para o especial, do comum para o sagrado. É assim, semana após semana, nossa vida vai do comum para o sagrado, do comum para o especial. Isso quer dizer que em todo final de semana, em todo dia do sábado, você é chamado a viver o clímax da existência humana, porque é o especial, porque é o sagrado. O alvo final da vida humana não pode ser outro, a não ser a comunhão com o Criador. Lembre-se, o sábado é o sétimo dia da semana, mas é o primeiro dia do ser humano.
Ele foi o 7º dia a existir na semana, mas para o ser humano foi o primeiro dia a ser desfrutado plenamente. Na presença de Deus, tanto Adão quanto Eva puderam alinhar as suas prioridades. Eles entenderam, ao serem criados na sexta e viverem o seu primeiro dia completo no sábado, eles entenderam que a coisa mais importante da existência era desfrutar de tempo com o Criador e com o próximo. Por isso, nada mais na semana deve ser mais importante do que esse objetivo. Isso deveria ficar claro para nós também, porque ao passarmos uma semana inteira de atividades, de loucura, de correr atrás do nosso sustento, nós podemos interromper o trabalho e passar um dia com o Criador. Esse deveria ser o nosso primeiro dia, o dia do nosso coração, o dia das nossas expectativas, que é passar tempo com o Criador. Eu gosto de uma citação de Karl Barth, quando ele fala em 1958 o seguinte: a conclusão óbvia é que a criação, e de maneira suprema o homem, descansou com Deus no 7º dia e compartilhou de sua liberdade. Descanso e alegria foram compartilhados com o Criador, embora toda obra criada não tivesse nenhuma obra anterior que precisasse interromper. Assim, sua liberdade sabática, seu descanso e alegria, isso referindo-se ao ser humano, tinham como único parâmetro a obra de Deus e não a própria obra humana. O descanso de Adão e Eva não foi baseado em algo que eles haviam feito, porque eles não haviam feito nada. O descanso de Adão e Eva foi baseado no descanso de Deus e não do ser humano. O foco do sábado, então, seria a obra criadora de Deus e não nossas próprias obras. Ao descansarmos do sábado, embora nós estejamos descansando de uma semana atarefada, o principal descanso não são de coisas que nós fizemos durante a semana, mas sim das coisas que Deus fez por nós. Isso quer dizer que o sábado é um grande símbolo da graça, porque ele manifesta exatamente uma gratidão e uma participação com Deus de algo que ele fez e não nós. No sábado, Deus se coloca à nossa disposição para mantermos comunhão com Ele. O sábado é, antes de tudo, um memorial de amizade que Deus tem conosco, um momento no tempo que nos faz lembrar da presença do Criador entre nós. Deus marcou conosco um encontro no tempo. E por que Ele marcaria então um encontro no tempo? Porque o tempo é o mais democrático acesso que todos os seres humanos do planeta podem ter. Ninguém poderia ficar fora de desfrutar com Deus num momento no tempo. Se eventualmente Deus tivesse marcado um momento ou num espaço, num local, alguém talvez ficaria restrito. Talvez se ele marcasse no Japão, eu não poderia estar lá para comemorar com ele semanalmente. Talvez se ele tivesse centralizado o momento de adoração numa pessoa, nós também teríamos alguma restrição, porque alguém no mundo poderia dizer que não conseguiu encontrar o endereço. Mas Deus marca isso no tempo, porque independente de quem você seja, brasileiro, americano, chinês, japonês, se você morar na África ou se você morar na Oceania, você terá algum momento para passar com o Criador. O tempo é o ponto de encontro entre os seres humanos e o Criador de todas as coisas. Como eu disse para você no começo, o sábado foi o último dia da criação, mas foi o primeiro dia do ser humano. Por isso, ele está posicionado entre o fim e o começo da vida humana, semana após semana. Antes de terminar qualquer empreitada, na semana o ser humano deve se encontrar com o seu Criador. Antes de começar qualquer empreitada, na nova semana, o ser humano tem de se encontrar com o seu Criador. E por falar em se encontrar com Deus e passar tempo com Ele, nós podemos nos lembrar, por exemplo, de Êxodo, capítulo 20, verso 8 a 11. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará, fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o seu animal e nem o forasteiro, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, o mar, a terra e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Esse é o 4º mandamento da lei de Deus. E esse é exatamente o momento onde o mandamento do sábado é ordenado a nós. E a pauta ou a razão do porquê o mandamento do sábado é ordenado para nós é por conta do que está descrito em Gênesis capítulo 2, verso 2 a 4, que é o poder criativo de Deus.
Perceba que o foco central dessa passagem é a ideia de que o sábado, o sétimo dia, é o sábado do Senhor teu Deus. Ele pertence ao Senhor teu Deus. Talvez seja por essa razão que Jesus, no texto que lemos no começo, diz que Ele é o Senhor do sábado, porque a Ele pertence. O sábado pertence ao Senhor teu Deus. O mandamento do sábado, então, está alinhado com o princípio da dependência. Quando nós vivemos os momentos do sábado, nós somos ensinados, em última análise, de que nós não somos dependentes do dinheiro, do nosso trabalho, não somos dependentes da nossa conta bancária, não somos dependentes das coisas que nós podemos fazer, nós somos dependentes do Criador. Por isso, não somos nós que guardamos o sábado, é o sábado que nos guarda. Ele nos guarda do nosso egoísmo, Ele nos guarda do nosso egocentrismo, Ele nos guarda das nossas pressas, das nossas ansiedades, dos nossos estresses. Não somos nós que guardamos o sábado, é o sábado que nos guarda. E se o sábado é um símbolo da criação em primeiro lugar, em segundo lugar nós podemos entender que o sábado é um símbolo da salvação ou da redenção. O sábado também é um símbolo da salvação. E isso não é novo. Isso surge já no tempo de Moisés. Para Moisés, depois de ter saído do Egito com aquele povo, ficou muito claro para ele que o sábado se tornaria então um grande símbolo da graça de Deus manifestada no livramento do Egito. E ele repete o mandamento do sábado, mas agora ao repetir o mandamento do sábado em Deuteronômio capítulo 5, Moisés muda a razão, a causa do porquê ele guardaria o sábado. A razão que ele apresenta agora é a libertação do cativeiro egípcio. Segundo o próprio Moisés, na repetição do mandamento em Deuteronômio capítulo 5, verso 13 ao verso 15, ele agora guardaria o sábado, você trabalharia 6 dias a semana, faria toda a sua obra, mas o sétimo dia você pararia para guardar. Por quê? Porque você deveria se lembrar que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor seu Deus o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. A razão agora para a guarda do sábado não era apenas a criação. A razão também é porque Deus, com mão poderosa, o havia tirado da terra do Egito. Os atos de Deus como Criador e como Salvador elevou o sábado ao nível do sinal de aliança. Por essa razão, nós entendemos que o sábado se torna o símbolo da aliança que nós temos com aquele que nos salva e que nos criou. O sábado é uma lembrança eterna das nossas origens e da nossa redenção. O sábado é uma lembrança de que nós somos criados e resgatados. O sábado é uma lembrança que nós não somos frutos do acaso. O sábado nos lembra que nós não somos frutos de uma cultura secular, nós não somos máquinas de trabalho e de consumo. O sábado nos lembra que nós não somos escravos das coisas e das agendas. O sábado nos lembra que nós não somos meros pagadores de conta. E eu sei que você deve ter feito aí o seu imposto de renda nessa semana, se você deixou para a última semana, é claro. Nós não somos meros pagadores de impostos. Nós não somos unidades de crescimento econômico e monetário. Nós somos indivíduos que têm valor eterno, porque fomos criados por um Deus amoroso e fomos resgatados por um Deus misericordioso. Em Jesus, as duas faces do sábado se encontram. Se você se recordar daquelas ações de Jesus que são descritas em Gênesis capítulo 1 e 2, numa sexta-feira, Jesus, num jardim, um primeiro jardim, ele cria os seres humanos. E ele usa para criar esses seres humanos uma coisa que era inanimada com outra coisa que ele oferece. Algo que já tinha sido criado, não tinha vida, mas algo que ele oferece. Ele junta o barro com o fôlego de vida que ele mesmo oferece. E então, depois de criar o primeiro ser humano, Adão teve o seu peito aberto para retirar uma costela e criar a sua esposa. E então Deus diz em admiração, eis que tudo é muito bom. E então Deus descansa no dia do sábado. Milhares de anos depois, cerca de 2000 anos atrás, nós estamos também num jardim, mas é um outro jardim. Nós estamos também numa sexta-feira, mas é uma outra sexta-feira. E ali está a pessoa do próprio Deus, mas agora a pessoa do próprio Deus está encarnada num ser humano. E aí então ele faz uso de algo que já havia sido criado, de algo que é inanimado, que é a madeira, e então ele adiciona o seu sangue, o sangue da graça. E agora o segundo Adão tem o seu peito aberto do lado, mas dessa vez, em vez de criar uma esposa, ele cria a igreja, que é a sua noiva. E então, após fazer isso, ele diz, está consumado, e descansa no dia de sábado. O sábado, então,
nos dá boas-vindas a um momento escatológico para a humanidade. O sábado nos dá as boas-vindas à humanidade. Ele nos lembra que na pessoa de Cristo Jesus, a sua igreja resgatada pode descansar na certeza da vida eterna. Por fim, se o sábado é um símbolo da criação, se o sábado é um símbolo da salvação, o sábado também é um símbolo da dependência. O sábado não é um dia de folga, não é um dia de feriado, ele é um dia sagrado, é um dia santo. Algumas pessoas confundiram um pouquinho o que significa a palavra sagrado. A palavra sagrado significa algo que é especial, que não é comum. Por isso, o ato de profanar o sábado é tornar ele um dia comum. Por isso, o sábado é um símbolo das bênçãos de Deus para nós. Nele, nesse dia que é especial, que não é comum, a nossa dependência do divino é confirmada. Na nossa cultura, o ativismo pelo desempenho e pela alta produção nos faz, às vezes, adoecer. Mas mesmo com essas dificuldades, nós chegamos a nos orgulhar, nós nos orgulhamos da nossa exaustão. Por vezes nós dizemos com orgulho, quase que merecendo um troféu, virei à noite 3 dias dessa semana para entregar o trabalho. Mas o sábado nos lembra que o fato de fazermos isso não nos torna mais valiosos. Que o fato de fazermos isso não traz ou não confere à existência o significado. O fato de estarmos indisponíveis, mesmo que isso tenha se tornado um status, não nos torna mais valiosos perante o Criador. Mas o sábado existe para nos fazer acordar dessas fantasias. O sábado existe para derrubar esses castelos da mega produção. O sábado nos lembra que nós somos dependentes de Deus. Por que o sábado nos lembra que nós somos dependentes de Deus? Porque quando no pôr do sol da sexta-feira você fecha o seu negócio, quando no pôr do sol da sexta-feira você sai mais cedo do seu trabalho, quando você para de estudar para o vestibular, quando você deixa os estudos para a prova da segunda-feira de lado, quando você desliga o seu celular, se esse for a sua prática, você está confirmando que a sua vida não depende do trabalho, não depende dos estudos, não depende do dinheiro. A sua vida depende de Deus. É por isso que o sábado é um símbolo da dependência. O ser humano não encontra realização plena nos dias comuns da semana, é o que nós aprendemos desde a criação, aonde ele compra, aonde ele vende, aonde ele negocia, aonde ele alcança o sucesso material. Isso porque o ser humano não foi criado para isso. O fato do ser humano ser criado no 6º dia antes do 7º demonstra que ele não foi criado para os dias da semana. Ele foi criado para o que acontece no 7º dia da semana. Olha que sensacional. E o que deveria acontecer no 7º dia da semana? Um encontro especial com o Criador, um encontro especial com a sua família e com as pessoas que Deus te deu. É isso, é essa a razão da vida, é essa a razão da existência. E talvez seja essa a razão do porquê tantas pessoas têm vivido com sérias doenças emocionais, porque elas em algum momento acharam que a existência delas servia apenas para ganhar dinheiro, sendo que a Bíblia deixa claro que a existência delas serve para se relacionar com o Criador e com as pessoas que o Criador nos deu. 2 razões do porquê o sábado então seria importante para nós, mesmo vivendo no tempo do fim. Primeiro, é que, se devidamente entendido, o sábado é a resposta ideal ao Evangelho. Por quê? Porque nós não podemos acrescentar nada à obra que Deus já fez para nos dar o dia de sábado. Da mesma forma que na criação o ser humano não tinha nada para contribuir, ele não era capaz de criar, ele não era capaz de fazer nada, na redenção o ser humano também não é capaz de contribuir em nada. Nós não podemos agregar mérito àquilo que Cristo fez por nós. Por essa razão, o sábado, que é símbolo tanto da criação quanto da redenção, significa a dependência que nós temos da obra de Deus e não a nossa. Nós nada podemos fazer, nada mesmo. Por isso, em primeiro lugar, se devidamente entendido, o sábado é a resposta ideal ao Evangelho. Mas em segundo lugar, o sábado também é o único mandamento que não tem uma lógica intrínseca. Ou seja, o sábado é o único mandamento da lei de Deus que não tem uma lógica dentro dele mesmo, não faz sentido em si só. Por que tem que ser o 7º dia? Por que tem que guardar? Por que tem que encerrar o trabalho? E isso nos ensina uma coisa. Se o sábado é o único mandamento que não tem uma lógica intrínseca, ou seja, não faz sentido em si mesmo, a única razão de guardarmos o sábado é porque Deus mandou. E por isso, e por essa razão, ele se torna a pedra de toque daqueles que são fiéis
ou não a Deus. Por quê? Porque faz sentido não matar, faz sentido não adulterar, faz sentido usar o nome de um Deus santo de forma santa, faz sentido não ter outras divindades, principalmente se um Deus se declara monoteísta. Então todos esses mandamentos têm um sentido, mas o sábado não tem. Então aqueles que o obedecem única e exclusivamente porque Deus mandou. O sábado tem 24 horas igual a qualquer outro dia da semana. No sábado pode chover, no sábado pode nevar em locais que nevam, no sábado pode fazer um sol escaldante igual a qualquer outro dia da semana. No sentido do tempo em si, o sábado é normal igual a qualquer outro dia da semana. Agora, ele só se torna sagrado porque um grupo de indivíduos o olham com santidade, porque eles entendem que esse dia foi dado pelo Criador. E esta é a forma de você, hoje, declarar que você entende quem é o seu Criador e quem é o seu Redentor. Por isso, o mandamento do sábado, ele é um grande símbolo de obediência a Deus. Ele é um símbolo daqueles que querem ser obedientes ao Criador acima das lógicas e preceitos humanos. Eu gosto de uma citação de um rabino chamado Heschel, e ele diz o seguinte: o significado do sábado é celebrar o tempo em vez do espaço. 6 dias por semana nós vivemos sob a tirania das coisas e do espaço. No sábado, nós tentamos nos tornar em harmonia com a santidade do tempo. E é o dia em que nós somos chamados a compartilhar o que é eterno no tempo, para virar dos resultados da criação para o mistério da criação, do mundo da criação para a criação do mundo. Então, no sábado nós temos um castelo construído no templo. É o palácio de Deus. É onde nós podemos nos reunir com Ele. E Ele é construído de tempo, minutos e segundos. Eu gostaria de concluir te chamando a fazer uma reflexão profunda a respeito do dia de hoje. O sábado tem uma perspectiva tripla. Ele aponta para o passado, porque ele aponta para a criação. Ele aponta para o presente, porque ele aponta para a nossa dependência de Deus. E ele aponta para o futuro, porque ele aponta para a salvação oferecida. Por isso, se a sua semana tem sido uma loucura, se a sua vida tem sido uma loucura, e por vezes você se sente fadigado e quase pensa que não dá mais para seguir em frente, eu queria te convidar a experimentar o dia do sábado. Pare, reflita no teu Criador, passe tempo com Ele, pare, pense na sua família. A semana inteira você não teve tempo para ela, então gaste tempo com seus filhos, brinque de carrinho com seus filhos, gaste tempo conversando com seus filhos, gaste tempo deitado de preguiça na cama com a sua família, gaste tempo com as pessoas que Deus te deu, gaste tempo para ir visitar um pai e uma mãe que está sozinho, gaste tempo para ir estar com as pessoas necessitadas que precisam de consolo, gaste tempo para fazer aquilo que a semana louca não te deixou fazer, mas gaste tempo fazendo o que o sábado te oferece de mais valioso. Eu gosto de pensar, e esse é o pensamento final, no que o Pentateuco nos ensina a respeito do sábado. O Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros de Moisés, eles nos ensinam que o sábado tem 7 dimensões de descanso. Então eu gostaria que você prestasse atenção e pensasse se alguma dessas dimensões não está faltando na sua vida. A primeira dimensão é o descanso físico. O sábado ele envolve cessar o trabalho. O sábado envolve o descanso físico, o recuperar-se das energias. A segunda dimensão do sábado é o descanso mental e intelectual. É quando nós encerramos os estudos, é quando nós descansamos, sem pressão por nenhuma prova, sem pressão pelos trabalhos da faculdade. É um descanso mental, intelectual. O terceiro ponto que o sábado nos traz é um repouso ou um descanso emocional. As tensões da vida, as tristezas da vida devem ser deixadas para descansar na graça e na certeza de que Deus cuida de nós. Então, por isso é um descanso emocional. O quarto tipo de descanso que o sábado nos oferece é um descanso celebrativo, ou um descanso de adoração. É o ambiente onde nós deixamos a vida secular, a vida comum, e então colocamos em momento de santidade, em adoração a Deus. O quinto descanso que o sábado nos oferece é um descanso espiritual, porque de acordo com a Bíblia, nós podemos ter a certeza do perdão dos nossos pecados.
Então, se a culpa está afetando a tua vida, o sábado é o dia para você lembrar que a graça está oferecida a você. E se você aceitar essa graça, você também poderá descansar na certeza da salvação. Em sexto lugar, o sábado é um descanso nas bênçãos de Deus, porque existe uma bênção especial nesse dia. A Bíblia deixa claro que Deus abençoou, então se está faltando força, se está faltando poder para a vida, o sábado é o dia de receber força e poder que Deus oferece. E por fim, o sábado é um descanso de santidade, porque nós conseguimos fazer separação entre o que é comum na vida para o que é especial, para o que é sagrado. Por essa razão, eu gostaria de te convidar a viver a bênção do sábado nesse dia. Se a sua vida tem sido uma loucura e você está atordoado, pare um pouquinho e descanse comigo, na certeza de que o Criador e o Redentor têm presentes que nem mesmo nós podemos mensurar. Para pensar nesse presente e para agradecer a Deus por todas essas bênçãos que Ele nos dá, eu gostaria de te convidar a cantar nesse momento. A cantar esse cântico que vai falar sobre o sábado e que vai trazer ao nosso coração a memória de que nós estamos desfrutando de um grande presente da graça, o sábado dado pelo nosso Senhor. Vamos cantar juntos? Deus nos deu um dia na semana para pensarmos no que Ele fez, separado, abençoado, santificado, dia de louvor, dia lindo, escolhido como verdadeiro memorial para lembrarmos constantemente que o grande Deus é o Criador. O sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do labor. É dia de esperança, de aliança entre o povo e o seu Senhor. É dia de alegria, de harmonia, é dia de canção e poesia, tempo abençoado, santo dia do Senhor, livres de cuidados desta vida, nos voltamos para o Salvador, estudamos a palavra, aprendemos mais do seu amor nesse dia tão precioso. Dedicamos tempo para servir aos que tanto necessitam de atenção
Depois de termos cantado, eu gostaria de te convidar agora a encerrar esse momento de reflexão, fazendo uma oração e buscando a face do Salvador. Ore comigo. Querido Deus, nós te agradecemos porque em Ti nós temos a certeza plena que nós temos esperança. Nós agradecemos porque nós recebemos de Ti o presente do sábado para ser para nós o grande símbolo da nossa dependência. Nesse dia nós nos recordamos que a despeito das correrias que nós temos na semana, nós podemos descansar sabendo que o Senhor irá providenciar todo o necessário para nós e para a nossa família. Por isso, Deus, nos ajude a aumentar o nosso relacionamento contigo, que nós possamos buscar na Tua palavra a Tua voz e que nós possamos falar contigo através da oração com maior intensidade nesse dia. E além disso, Deus, nos ajude a dar todo o enfoque necessário à nossa família. Eles são o nosso maior presente. Obrigado pelas pessoas que o Senhor nos deu, obrigado pelos nossos amigos, obrigado pelos necessitados que o Senhor nos dá o prazer de cuidar. Nos ajude a amar as pessoas profundamente, que é o desejo que o Senhor tem para esse dia especial. E sendo assim, que todos nós possamos viver na grande alegria de desfrutar tempo com o Criador. E é por isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um sábado especial na presença do Criador e nos encontramos na próxima semana. Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Estou com meu Jesus. Jesus.